Manifesto da Autoestima, por Patrícia Cândido. Desde que nascemos, somos formados para atender aos outros, a questões externas. Desde o nascimento, precisamos atender aos desejos dos outros, às expectativas dos pais. Preciso ser legal com os meus pais. Preciso me comportar para não chatear os meus pais. Preciso ser um filho querido, um filho bonzinho. Depois, quando vamos para a escola, vêm as recomendações. Respeite a professora, não levante a voz para ela, que ela é a detentora de toda a sabedoria daquele local. Na escola, a professora é sua mãe, você deve respeito a ela, assim como deve a mim em casa. Não é que seja ruim nem errado respeitar os professores. Pelo contrário, sim, devemos respeitar. Mas nós somos treinados, formados a entender os desejos alheios. Aqui vem uma história da Patrícia Cândido. Na terceira série, tive uma professora abusiva, que não conseguia dizer não para ela. Essa professora não escrevia mais no quadro. E como eu tinha uma letra bonita, ela pedia para eu escrever tudo no quadro. Eu ficava exausta e não aprendia nada, porque estava concentrada em escrever. Mas como minha mãe tinha me dado o mandado de obedecer e não dizer não à professora, passei aquele ano inteiro escrevendo no quadro. Eu não achava ruim, porque eu até tinha que fazer tudo que a professora queria. Eu tinha apenas 8 anos, não tinha condições de avaliar isso. Acabou que, durante toda a minha vida, segui esse padrão de de atender aos desejos alheios, porque fui educada para isso. Somos formados para atender às ordens dos adultos. Temos que obedecer aos mais velhos, e assim as pessoas vão nos conduzindo como elas querem. E se não temos cuidado com isso, nos tornamos marionetes das pessoas que nos cercam. Veja bem, não é que nós não temos que fazer, quando crianças, nós não temos que fazer o que os adultos querem. Mas existe tem que ter um pouco de discernimento por parte também dos adultos. Não podemos exigir que uma criança faça tudo. Pensa bem, uma criança escrever toda a lição no quadro, o que ela está aprendendo. E assim ela vai repetir isso sempre. Ela pode estar exausta quando adulta, mas como ela foi ensinada, ela foi treinada a sempre dizer sim, ela vai dizer sim, por mais que aquilo doa dentro dela. Com as mulheres, o atender às ordens alheias acontece de forma ainda mais intensa. O tempo todo dizemos sim para o marido, para o chefe, para outros adultos, para os filhos. Todos nós lutamos para responder às expectativas externas como uma forma de sermos aceitos. E ficamos numa luta para atender a tudo e a todos, porque queremos ser amados. Dessa forma, muitas vezes você diminui a sua luz para se adequar a um grupo de pessoas que não são tão geniais quanto você. Vamos refletir. Muitas vezes você é genial, é incrível, tem ideias maravilhosas, só que está inserido num grupo de pessoas medianas. E o que você faz? Começa a diminuir a sua voz, a sua luz, só para ser amado por aquele grupo, para se encaixar naqueles padrões. Muitas vezes nós diminuímos a nossa luz, só para sermos aceitos pelos outros. E isso é muito triste, porque você deixa de ser quem é. E é como se você tivesse um potencial de 100 e diminuísse para 50, só para ser aceito por aquele grupinho, porque o amor daquele grupinho é importante para você. Isso é muito triste. Ninguém existe para agradar aos outros. Você existe para agradar a si mesmo. Isso se chama integridade. É nesse trajeto de entender as expectativas dos outros que muitas pessoas se perdem em si mesmas e se deixam adormecer o poder pessoal.
Se você tem um potencial de 100 e diminui para 50, você vai enferrujando sua memória, sua inteligência, sua luz, tudo fica enferrujado. E você vira aquela pessoa largada no sofá com um pote de sorvete, ou aquela pessoa atirada na cama o final de semana todo, sem vontade de se arrumar, de sair, de vestir uma roupa bonita e murcha para a vida. Porque se você não pode ser quem quer ser, vai acabar sendo do jeito que os outros querem, para atender às expectativas deles. É muito triste quando se chega a esse estágio. Existem momentos da vida que a gente acaba fazendo aquilo que os outros querem sem perceber. Quando eu era adolescente, eu tive que mudar de escola. Eu estudava numa escola pública e fui para uma escola particular. Na escola pública, eu nunca dei muita importância para o inglês, porque era uma coisa bem rasa, era um ensinamento bem simples. E eu nunca gostei. Mas ninguém ali do meu redor também gostava de inglês. E quando eu fui para a escola particular, eu percebi que os alunos da sala, os meus amigos, digamos assim, meus colegas de classe, eles gostavam muito de inglês. E eles traduziam música e era muito mais didático. E eu continuei algumas amizades dessa escola pública. Não generalizando escola pública e escola particular, tá? É um exemplo, algo que aconteceu comigo. E um certo dia, eu me encontrei com uma amiga que eu conheci na escola pública e eu comecei a cantar em inglês e automaticamente eu traduzi a música. E ela riu de mim. Riu e disse, nossa, agora você tá virando... Não me lembro o termo que ela usou, mas como se eu estivesse saindo de um mundo e entrando no outro, me tornando alguém chato. Inteligente, mas chato. Algo que não era do perfil dela. E o que aconteceu comigo? Eu me travei pro inglês. Até hoje, tem muita coisa... eu não sei... Se você perguntar se eu sei inglês, não. Mas hoje eu já consigo algumas músicas entender o inglês. Séries, quando eu assisto, às vezes eu não preciso ler algumas frases da legenda, porque eu sei o que eles estão falando. Mas isso foi quase 30 anos. Você ter um bloqueio por uma opinião alheia. Então, eu permiti me diminuir no conhecimento para poder manter uma amizade. A culpa é dela? Não! Fui eu que permiti. E isso tudo são crenças, são coisas que a gente transforma dentro da gente, são sentimentos próprios, são crenças próprias. E como a gente desbloqueia isso? Como a gente trata isso? Com terapia, com meditação, com regressão. E é o que eu convido você. Se você tiver alguma crença limitante, algum trauma, eu te convido a fazer terapia. Eu te convido a participar das minhas meditações toda segunda, quarta e sexta, às 8h08.